mas eles trabalham e também atendem a outras empresas, né, em suas respectivas áreas de atuação. Só que aí, esse inicial é uma coisa que a gente já meio que já está bem figurinha carimbada, como a gente falou, né? Mas mesmo pensando nessas questões de perfil de alunos e tudo mais, de novo trabalho de mercado, a gente ainda vê um gap muito grande do mercado para a educação. Isso levando bastante em consideração a minha área de atuação, que hoje tange muito a questão do design, arte digital, né? E muitas das questões que faculdades acabam não conseguindo alcançar uma formação de fato naquela área em específico, porque quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia ela muda do dia para a noite, né? E com certeza a gente vê esse reflexo, principalmente nesse período em que nós estamos de quarentena, e a gente teve que se reinventar muito, né? Então, e a tecnologia, como a gente teve que mudar nossas propostas, teve que mudar a metodologia de continuar as nossas operações, isso teve que fazer isso numa virada de chave, né? E na educação acabava ocorrendo esse grande problema quando a gente trabalhava com relação à arte e tecnologia, né? Faculdade de 4 anos, você estudava, fazia um bacharel de 4 anos em um curso, por exemplo, de desenvolvimento de jogos, só que você estava praticamente 8 anos ou a 6 anos atrasado em tecnologias que você estudou e que o mercado está desenvolvendo hoje, né? Então, a gente começou a ver esses gaps, e um dos principais gaps também é uma dissociação muito grande do que é o mercado, o que o mercado precisa para o que a gente está formando, né? Então, a gente está trabalhando esse viés de o quê? Aproximar muito o que a gente trabalha com o que está sendo feito no mercado. Não à toa que todos os meus professores, eles atuam, né, hoje nas maiores produtoras do Brasil, principalmente daqui de São Paulo, né? Então, o Estúdio La Lousa, ele é um centro de habilidades criativas onde a gente foca muito nas questões de pós-produção, arte digital, tecnologia, voltado sempre para a indústria criativa, né? E aí a gente sempre trabalha ainda com aquelas questões educacionais de criatividade, comunicação e colaboração. Então, para cada turma, a gente tem uma comunidade. Os alunos, eles se desenvolvem, eles se comunicam diariamente pelo WhatsApp, né, pelo Facebook, pelos grupos que a gente acaba criando. Então, são discussões ricas onde nós começamos a desenvolver, não somente no ambiente de sala de aula, mas também fora do ambiente de sala de aula, né? Porque o estudo não é só aquele momento em que a gente está em sala de aula com o professor, mas o estudo tem que ser rotineiramente trabalhado. E isso é um viés que a gente fez questão de trabalhar. Então, cara, às vezes a gente recebe a aula é de sábado, quarta, quinta e sexta, a gente está discutindo algumas coisas que a gente discutiu na aula anterior, durante o WhatsApp, e a gente produzindo e mandando, o professor mandando os feedbacks, né, e de como está melhorando isso, né. Opa. As áreas de conhecimento, no geral, a gente acaba trabalhando, né, com produção audiovisual, que é vídeo e cinema, desenvolvimento de jogos, internet das coisas, trabalhando com programação, Arduino e sensores, e as artes tradicionais, que é onde a gente trabalha sempre os fundamentos artísticos, né? Desde a escultura tradicional até o desenho de mão livre, que isso é respaldo para todas as artes que a gente acaba trabalhando logo em seguida na parte do digital. E aí os programas de parceria que a gente faz a gente tem vários parceiros, eu vou estar mostrando um pouquinho das parcerias que a gente acaba trabalhando com eles, mas desde palestras, cursos extracurriculares para outras instituições de ensino, né? Apesar de nós sermos uma escola, hoje a gente se posiciona muito como consultoria e geração de conteúdo, então a gente já faz muitos trabalhos para outras instituições de ensino que queiram estar atualizando ou entrar nesse mercado também, tá? Aqui, por exemplo, tem alguns cases que a gente tem a gente tinha um programa na Rádio Geek, junto com a Geeks, né, um parceiro aqui também da rede, falando sobre educação, né, que era o programa Primeira Fileira. Então a gente teve
programas na BGS, né, o Brasil Game Show, e também no Campus Party. Nós entrevistamos vários educadores, várias pessoas que trabalham com educação, né, de diversos segmentos da educação, várias vertentes da educação. Palestras também dentro do Brasil Game Show, como também em FATECs e ETECs, falando um pouquinho sobre educação e tecnologia, né? Alguns workshops aí, por exemplo, aqui a gente já começa a entrar em outras instituições de ensino, como, por exemplo, workshop que a gente ministrou sobre processos lógicos de desenvolvimento de jogos na FIAP, né? Então, os alunos de ensino médio, eles têm um programa muito rico, casado com tecnologia. Então, português, matemática, junto com tecnologia, junto com as TICs, né? Tecnologia de Informação e Comunicação. E também, por exemplo, nós fizemos os workshops de cultura e escultura tradicional na FUSEI Experience Center, aqui de São Paulo. Também nós temos a parceria acadêmica hoje com o Instituto de Cinema, né? O Instituto de Cinema é um dos maiores espaços de cursos voltados para a linguagem cinematográfica, e hoje o Estúdio La Luz, ele é responsável por todos os cursos referente à pós-produção, né? Pós-produção seria, no caso, depois que foi gravado, foi feito o roteiro, gravado, tudo certinho, é quando a gente vai cair para edição, né? Então, cursos como montagem cinematográfica, colorização de vídeo, efeitos especiais visuais, elementos 3D, todos esses cursos que requerem de dispositivos e recursos digitais, o Estúdio La Luz faz e oferece esses cursos dentro do Instituto de Cinema de São Paulo, né? Uma segunda grande parceria que nós temos hoje é com a O2 Pós, né? A O2, que é a O2 Filmes, é a maior produtora audiovisual da América Latina, e eles produziram filmes como Cidade de Deus, né? Fernando Meirelles é quem acaba tocando o espaço, é o host da O2, né? Mas lá tem vários profissionais de grandíssimo gabarito. E nós temos eles como parceiros acadêmicos, onde rotineiramente nós fazemos visitas técnicas, né, para esses espaços, tudo mais. E também nós temos um vínculo de sempre oferecer, ao término de cada curso nosso, lá no nosso espaço, a gente enviar e encaminhar alguns profissionais para que eles possam ingressar no mercado de trabalho. Então, em 2019, a gente já conseguiu fechar com 5 alunos nossos, né, ingressando na maior produtora da América Latina. Então, a gente fez uma formação com eles, entendendo as necessidades que a O2 tinha de mercado, e a gente formou de acordo com as necessidades que o mercado tinha. Isso é uma coisa que a gente vem fazendo com várias outras agências e produtoras, né? Desde formar desde o zero, né? Uma pessoa que tem a pretensão de estar crescendo e tudo mais, e ingressando nessa área, como também fazer alguns treinamentos de equipes que já estão internas nas produtoras, né? Então, eles têm algumas empresas, eles têm um setor de arte, de design, que eles gostariam de, ao invés de ter que contratar alguém para fazer vídeos e animações, a gente oferece cursos dentro dessas produtoras e de agências para que eles consigam, aquela mesma equipe, se aperfeiçoar cada vez mais. Também trabalhamos com essa questão de democratização da educação, né? Um dos nossos maiores parceiros é a Mirante Cultural. A gente oferece cursos gratuitos para todos os participantes da Mirante Cultural, lá da Vila Mirante, em Pirituba. Então, nós oferecemos esses cursos de audiovisual, em 3D e tudo mais. Pagamos a parte da condução com eles, e eles simplesmente vêm para cá e realizam um curso conosco. E eles passam por toda uma questão de curadoria, acompanhamento de carreira, tudo mais. E a gente acaba trabalhando e deixando sempre aberto esse tipo de trabalhos. Tanto eles indo para o nosso espaço, como também a gente indo para o espaço deles oferecer alguns cursos também, né? Hoje o nosso maior cliente acaba sendo a Saga, onde a gente entra na parte de consultoria educacional. A Saga hoje tem 18 anos de mercado já, ela é a maior escola de arte digital do Brasil, né? Tendo mais de 16 escolas distribuídas no Brasil inteiro, nas principais capitais do Brasil, e ela nos convidou, né, nos contratou para fazer toda a reformulação do programa acadêmico deles, né? Então eles estão investindo muito nessa questão
de se realinhar com o mercado. Eles ficaram um bom tempo totalmente defasados quanto ao mercado. Então, hoje a gente faz todo um programa de treinamento de professores, treinamento de líderes, os coordenadores acadêmicos, no caso, e também todo o curso está sendo desenhado e desenvolvido, assim como a metodologia que deve ser trabalhada por nós do Estúdio La Luz. E aí aqui nós temos um pouquinho dos cursos e do workshop que a gente acaba trabalhando, né? Eu vou passar um pouco mais rápido nessa parte, que é só, digamos assim, a panfletagem, né? De mais ou menos a cartela que a gente acaba trabalhando, né? Não tem todos, mas são alguns dos principais, né? Como fotografia e edição de imagem, utilizando máquinas fotográficas mesmos e no Photoshop depois. Desenvolvimento de identidade visual e conceitos de branding. Então, a gente aprende um pouquinho na prática como faz uma marca, como que essa marca deve ser relacionada, né? Arte 3D, modelagem 3D, softwares, rigging e animação 3D. Então, os alunos aprendem a fazer animação nos softwares em 3D. Edição e montagem cinematográfica, né? Então, depois de ter captado, a gente tem também a parte onde a gente trabalha desde a captação, o roteiro, até o final, onde eles fazem a própria edição de seus filmes. Princípios de animação, eles conseguem também fazer uma animação em 2D, aqui que no caso seria o Motion Graphics. Noções de Game Design e documentação. Aqui seria bem a parte de como estruturar, seria o ensino do arquiteto, digamos assim, né? O arquiteto de um game. Ele vai desenhar todas as regras, tudo que é necessário para, antes da gente partir para a arte por si só, a gente tem que ter um conceito muito bem trabalhado e estruturado referente ao game design. Arte 2D para games, né? Totalmente artístico. Modelagem 3D de personagens para games também. E aqui é o desenvolvimento do jogo em si, né? Onde a gente começa, depois de ter feito todas as artes, a gente vai lá e pum, coloca para rodar e faz a programação desse jogo, né? E aí um pouquinho das artes tradicionais, onde a gente tem conceitos de desenho, perspectiva e tudo mais. E a escultura tradicional, onde a gente utiliza a massa clay para estar trabalhando dessa maneira mais realista, tá? Foi bem rapidinho, para não tomar muito tempo. E acho que é isso. Fábio, Oi, deu tempo? Deu, claro que deu. E eu queria que você falasse só um pouquinho para a gente fechar, né? Primeiro, assim, eu fico sempre babando, eu gosto muito de me energizar, de me oxigenar com toda a experiência, a potência e velocidade que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Principalmente sendo uma pedagoga formada num contexto completamente diferente do seu, e a Sim. importância da gente se conectar, né? E pegando um pouco dessa fala aí que a Valéria falou e outras pessoas, da reinvenção. E nos últimos anos, e quando eu decidi abrir a Educa, foi exatamente pensando nisso, né? Da importância da gente estar sempre se reinventando. Fala um pouquinho da tua experiência aí na saga, em especial dessa revisão curricular. Eu acho que dá para você fechar com isso, né? Porque é um momento que você já vinha passando por esse processo e o Fábio tem estado com a vida dele de trabalho enlouquecida, né? Ele tem trabalhado direto porque ele faz esse approach para a saga e ela já vinha fazendo esse movimento que, como ele disse, numa chave as escolas estão tendo que se reinventar. Eu tenho amigas me mandando vídeos que estão tendo que gravar, Fábio, desesperada, professoras de 20, 15, 10 anos de escola e que nunca tinham manuseado e tendo que interagir e ainda mais trabalhar conteúdo com os alunos. Então, assim, o mundo literalmente mudou em 24 horas, né? Desligou a chave. É bem isso mesmo, né? Tanto que até fazendo um rápido de como que a gente teve que se adaptar, né? A Saga trabalha com cursos presenciais, então a gente teve que dar continuidade a esses cursos. A gente está utilizando a plataforma Twitch hoje, né? Que é de streaming aberto, gratuito, que tem as versões pagas e tudo mais, mas é um streaming totalmente gratuito, é quase um YouTube, né? Mesmo. Só que mais voltado para o público gamer, né? E artístico. Então, a gente está fazendo todas as aulas, a gente migrou para a Twitch e também a gente disponibilizou licenças gratuitas para todos os alunos. Então, se o aluno ele tem computador, mas ele não tem dinheiro para pagar o software, né, que todos os softwares que a gente utiliza são pagos,
Então, ele ganhou a licença, né, via Saga, de estar podendo instalar esses softwares nos seus computadores e dar continuidade aos seus estudos. Alguns alunos nossos não têm também computadores, né? Então, eles acabam assistindo via celular mesmo. E aí é onde a gente começou a abrir outros tipos de modalidades, de curso tradicional, onde a gente trabalha conceitos do digital, só que no viés tradicional. Então, a gente teve que reformular algumas turmas e alguns conteúdos, mas dando continuidade ao estudo artístico deles, né? E isso foi feito, a gente ficou parado 2 dias, né? Que foi os 2 dias de planejamento, né? Então, toda nessa rodada, a gente não fez, por exemplo, do dia para a noite, literalmente, né? Mas a operação parece que foi do dia para a noite, né? Mas foram 2 dias de sentar, organizar, reestruturar, fazer os testes, streaming, tudo mais. E aí, logo em seguida, né, a gente fechou numa quarta, numa quinta, e sexta-feira a gente já estava totalmente online, né? Já trabalhando inicialmente com os professores ainda dentro da unidade, fazendo streaming dentro da unidade. E hoje nossos professores estão em casa com os computadores e todos os recursos que a Saga ofereceu para eles estarem fazendo essa migração online para eles, né? E dando as aulas home office, né? E só para fechar, a Saga quando ela chamou a gente, ela vinha com uma proposta muito grande de trabalhar a educação de uma melhor maneira. E eles não sabiam nem por onde começar, né? E aí foi quando eu comecei a trabalhar, e aí foi o viés totalmente educacional de como que se coordena, como que se desenvolve um bom trabalho acadêmico dentro de uma instituição de ensino, né? Porque por mais que seja uma escola de computação gráfica, mas lá tem profissionais de computação gráfica, mas nenhum com um treinamento de fato, né? Falando de uma maneira assim, bem clara, referente à educação e como que a educação ela é trabalhada e como ela deve ser feita. Então, foi um trabalho bem pesado em cima de o que é metodologia. Uma das primeiras ações que eu fiz lá foi inserir relatório de aulas. Então, ao término de cada aula, eles tinham que escrever alguns relatórios comigo, né? Começando a pontuar desde o que foi feito, o que era, né? O que aconteceu na aula de uma maneira bem pontual, né? Simples. E aí, aos poucos, durante as reuniões acadêmicas, eu ia pontuando e instigando com perguntas para eles me responderem de acordo com o relatório que eles escreveram, né? Durante esse acompanhamento, os relatórios por si só acabavam se tornando mais ricos, e a partir de então a gente deixou de fazer reuniões acadêmicas visando só números, tipo frequência, faltantes e tudo mais, para falar sobre conteúdo, para falar sobre aprendizado, né? Ano passado foi um ano bem pesado fazendo isso nas 16 unidades do Brasil, então eu viajava, né? Cada mês eu estava num estado diferente, só que foi bem proveitoso, né? Esse ano a gente está dando continuidade, vamos finalizar o primeiro programa incompleto de 2 anos e meio de curso generalista de arte digital deles, já com a nova roupagem, numa estrutura casando metodologia, casando uma arte, né? Casando um viés de aprendizado de fato, né? E olhando sempre para frente, para o futuro, né? Então, quando eu entrei hoje, uma das primeiras coisas que a gente fez é ter colocado, por exemplo, impressão 3D e realidade aumentada, coisa que eles nem cogitavam até então, né? Então, aluno sair de lá produzindo uma arte 3D e depois imprimir e levar para casa é uma das coisas muito importantes que eles podem estar fazendo até então. Acho que de uma maneira bem rápida. Fábio, muito obrigada. E assim, eu fico muito feliz, né? O Fábio tem formação na área de educação e toda essa multiplicidade de outras habilidades e competências, de outras formações dele. E assim, a gente é uma rede de educação para todos aí os parceiros, para a gente com uma reflexão. E hoje, às vezes, eu confesso a vocês, não é uma questão de saudosismo, mas me preocupa muito a forma que a educação é invadida, às vezes, por pessoas que estão querendo se aproximar, são sempre bem-vindas,
mas a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente está mexendo com a formação de um sujeito. Né? Não dá para, eu sou pela educação, meu propósito é educação, mas a gente tem que ter competência e apropriação para isso. Então, também a gente estar nessa rede, a gente tem sempre o cuidado de poder trazer instituições sérias, competentes, para que a gente fortaleça e possa fazer essa rede crescer na potência por essa educação de qualidade. Fábio, muito obrigada pela tua participação. Então, aí, gente, perguntas, comentários para a semana que vem. Estou muito feliz aí de poder contar com você. E o Fábio, nessa área de games, é um grande parceiro que a rede tem aí, que está sendo apresentado hoje. Tem vários parceiros. Essa parte educacional a gente também presta serviço. Sim, né? muito, muito. Então, Obrigada, agora, então, a gente está aumentando muito a procura por produção de material para online. Então, sim, eu imagino. O mercado está bombando. Exatamente. Toda crise tem oportunidade, né? tem bastante. A galera dessa área vai estar bombando. Muito obrigada, Fábio. Seja bem-vindo. E vamos agora, Ju e Rosane e Juliana, representando a SEC. Vamos ouvir o que elas têm para contar da nossa saúde mental em tempos de Covid, né? Apresentando aí a SEC, é uma parceira que a gente tem uma história aí que a vida nos conectou, né, Juliana? 5 anos atrás, e a gente não se largou mais, né, Ju? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Vamos juntos. Sejam bem-vindas à SEC Brasil. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Eu vou começar, depois a Juliana vai fazendo as considerações, depois ela vai falar uma partezinha. Eu sou a Rosane, moro aqui no sul do Brasil, moro em Blumenau, sou responsável aqui pela região sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estou na SEC já há 12 anos, sou apaixonada, sou uma pessoa super suspeita para falar do que a gente faz, assim, é uma paixão, assim, um amor gigantesco. E a gente vai compartilhar algo com vocês hoje que é novo ainda, a gente ainda não fez o lançamento, a gente ficou na dúvida, né? Se falava só da SEC, do trabalho que a gente já vinha executando, ou se a gente já falava um pouco do movimento que a SEC vai passar a liderar no Brasil. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Entendendo que a gente está num ambiente colaborativo, co-criador, então acho que a gente está mostrando para vocês um draft de coisas que são internas, mas que são para parceiros, e aí é essa ideia, ou seja, nutrir a rede, né, e abrir possibilidades, né, que eu fico enxergando realmente, eu não tive no primeiro, mas no segundo, e agora, nossa, viajei aqui com o Fábio, já pensando em 1000 coisas online. Mas vamos lá, Rosane vai começar e a gente vai, né, tá nesse processo aí de revisão do nosso posicionamento. E aí, manda a brasa, vou desligar meu áudio. O que é a SEC? A SEC é a Associação pela Saúde Emocional de Crianças, até o ano de 2020, né? São a SEC, agora vamos lançar no Brasil o movimento Saber Lidar. Eu vou circular um pouco entre a SEC e esse movimento para vocês verem, né, as diferenças, para onde a gente está caminhando. Contar um pouquinho, né, a gente vai passar um videozinho sobre o histórico da SEC, o momento atual, né, da organização, o contexto que nós queremos e o que nós queremos reverter, né? É sabido de todos os indicadores de saúde mental, né? Tanto de suicídio, automutilação, adoecimento, é algo que já estava num crescente, agora pós-pandemia. Até a Fiocruz fez um estudo que eles estimam que 1/3 da população pode vir a sofrer. E a SEC, o nosso intuito é que as pessoas não cheguem a adoecer, que a gente possa fazer algo antes, né, algo preventivo. Então, nós nascemos em 2004, enquanto programa Amigo do ZIP. O programa Amigo do ZIP é um programa que foi criado em Quebec, no Canadá, Dr. Brian Chara, e é um programa que desenvolve habilidades emocionais e sociais em crianças na faixa etária de
6 e 7 anos. Durante um longo período, esse foi o nosso carro-chefe. A partir disso, né, da implementação do programa no Brasil, por conta do CVV, nós crescemos enquanto ASEC. Enquanto ASEC, a gente desenvolveu vários programas para diferentes faixas etárias no ambiente escolar e, a partir agora de 2020, nós vamos nos tornar o Movimento Saber Lidar, promovendo saúde mental e bem-estar. Vou passar um videozinho de um manifesto. Como a Ju falou, a gente ainda está nesse processo de transição. Então, isso aqui não é o oficial, né, o definitivo. Nascemos com o programa Amigos do ZIP e crescemos como a ASEC, uma associação pela saúde emocional de crianças e jovens, capacitando e sensibilizando educadores em nossas metodologias. Nessa caminhada, os públicos que eram meio tornaram-se também parte do público final. Assim nasceram os cursos e as vivências voltadas para educadores, famílias e adultos em geral. Hoje, aos 15 anos, entendemos que a promoção da saúde emocional continua sendo nossa essência de ser e ampliar o universo de beneficiários sem perder os ativos já consolidados nos motiva a escalar e a liderar o movimento Saber Lidar. Acreditamos que conectar o indivíduo à sua felicidade é promover o mais cedo possível o desenvolvimento de suas habilidades do saber lidar consigo mesmo, com os outros e com os desafios da vida de forma positiva. O Movimento Saber Lidar, traduzido nas ações da ASEC, objetiva oportunizar o desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais, fortalecendo o autoamor, o autoconhecimento, o autocuidado, a autoestima, a autonomia, a empatia e a resiliência, habilidades essenciais para saber lidar positivamente com dificuldades. Promover a saúde emocional e bem-estar como forma de prevenir comportamentos violentos e destrutivos. E integrar e reintegrar indivíduos para serem felizes e exercerem a cidadania plena e ativa. Por isso, focamos em viabilizar que as metodologias universais, eficazes e seguras, baseadas em evidências conhecidas como o Programa Amigos do ZIP, o Programa Amigos do Maçã e Passaporte Habilidades para a Vida, impacte de forma efetiva a vida de crianças, adolescentes e jovens. Que cursos e workshops customizados em saúde emocional cheguem a um maior número possível de educadores, professores, pais, profissionais do sistema de assistência social e de saúde e de adultos em geral. Fazemos isso aliando uma metodologia própria de formação teórica e vivencial que visa promover a transformação de posturas e atitudes com foco no positivo e que é implementada em ambientes diversos, escolares e espaços de convivência. Desde 2004, articulando com um amplo espectro de parcerias, integrando como sociedade civil a iniciativa privada e os governos municipais e estaduais, a ASEC beneficiou mais de 300 mil crianças e adolescentes, 8 mil professores, profissionais e 8.500 familiares. O movimento chega para escalar esse benefício e, com base na expertise da ASEC, reverberar, através de uma rede de apoio e colaboração, novas ações para informar, formar e transformar pela saúde emocional e ser o propulsor da construção de uma sociedade solidária e feliz. Nascemos. Então, pensando um pouquinho no contexto atual, né, o que vivemos e o que ainda vamos presenciar. É sabido, né, que a depressão aqui no Brasil ela atinge 6% da população brasileira. Nós temos hoje 1 a cada 3 educadores que sofrem de algum tipo de transtorno mental. E se a gente for pensar, né, como é que está a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional e social? Né? Como é que está o bem-estar das nossas crianças, jovens e adultos? Há alguns indicadores que nos preocupam, e preocupam algumas instituições também ligadas à prevenção do suicídio, como, por exemplo, a automutilação, né? Tem uma média nacional que gira em torno de 20%.
Há municípios que essa média é maior ainda. Aqui onde eu moro, chega a 28% dos jovens hoje se automutilando, assim como o número de tentativas de suicídio entre os jovens aqui no Sul, né, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vivem na disputa, são altíssimos. Inclusive, o programa Amigos do ZIP, quando ele foi desenvolvido lá 24 anos atrás pelo Dr. Brian, algo que motivou ele e um grupo de pesquisadores internacionais eram justamente o índice de suicídio, que crescia a cada ano e não se tinha nada que fosse preventivo, que agisse na base. Então, essa pergunta, né, até quando a gente vai atender pessoas em crise, foi algo que motivou o Brian no desenvolvimento do primeiro programa do Amigo do ZIP. Então, que cenários, pensando em cenários que a gente precisa reverter, né? Nós, a SEC, né, a gente tem o foco muito nisso, né? Temos vários desafios na promoção da saúde mental e social de crianças, adolescentes e jovens. Então, o bem-estar, na saúde e no bem-estar, a depressão que eu falei para vocês, que atinge 6% da população, incluindo crianças e jovens. É sabido também que as competências socioemocionais são identificadas como críticas para a performance acadêmica. Isso está comprovado, né, com o resultado do PISA. Assim como a evasão escolar, ela está num crescente, né? É um grande desafio para as escolas, para os pais, para os sistemas educacionais e sociais. Assim como tem desafios na promoção da saúde mental entre adultos, no mundo de trabalho e na sociedade. Né? Como eu falei para vocês, 1 a cada 3 educadores hoje sofre de algum tipo de transtorno. O adoecimento emocional hoje ele está entre as maiores causas de afastamento e faltas no trabalho, assim como também a crescente exclusão de jovens no mundo de trabalho e no sistema de garantias de direito. Então, esses são alguns, né, dos desafios que a gente se propõe a atingir. Com o apoio institucional do Google, nós migramos, então, de ASEC, estamos migrando nesse processo. A SEC ela não vai deixar de existir, estamos migrando para o movimento Saber Lidar. A partir, então, desse histórico, a gente está saindo do foco na instituição, que antes era a SEC e os programas. Estamos partindo agora para o foco na causa, né? O movimento Saber Lidar, que nos conecta de forma direta com a nossa causa, o resultado da nossa atuação. Amplia também a capacidade de incluir novas frentes de atuação e novos públicos. Então, isso fica mais... O nosso foco ele fica bem mais abrangente. Né? Saímos, então, teve algumas mudanças, permanecemos na saúde mental e emocional, permanecemos com ações para crianças e jovens, mas incluímos adultos e idosos. Antes era apenas adultos em relação às crianças, hoje é o pleno potencial de adultos. Escola saudável, comunidades e familiares, hoje incluindo organizações do mundo de trabalho na sociedade, assim como o ambiente escolar e assistência social, incluindo empresas e organizações sociais. Antes, no mundo apenas offline, todas as nossas formações eram presenciais. Hoje não, hoje nós já temos produtos. Estamos partindo para esse mundo online também, sabemos que é uma necessidade. Então, o que é o saber lidar? Né? Desenvolver habilidades, então, para lidar consigo mesmo, com os desafios e com os outros. Com isso, a gente se propõe nutrir um ecossistema na promoção da saúde mental, com conteúdo, ações e advocacy, né, a respeito da promoção da saúde mental. O nosso movimento, nós acreditamos que conectar o indivíduo à sua felicidade é promover o desenvolvimento de suas habilidades do saber lidar, de forma positiva, consigo mesmo e com os outros, ou com os desafios que a vida possa exercer, sua cidadania plena e ativa.
Por isso, nós desenvolvemos soluções educativas na promoção da saúde emocional e social de crianças, jovens e adultos nos espaços, né, de aprendizagem, nas escolas ou nas comunidades, no mundo de trabalho também. Nós somos, então, um movimento, né, que informa, forma e transforma em prol da saúde mental de crianças, jovens, adultos e idosos. Informa produzindo, sistematizando e disseminando conhecimento. Forma, né? Formando, sensibilizando e mobilizando parcerias com facilitadores. E transforma, gerando um impacto efetivo, né? Na educação, saúde, segurança e na capacidade produtiva nos ciclos de vida. A Ju agora vai entrar um pouquinho rapidamente nas frentes de atuação. Ju, quer abrir teu microfone? Tinha esquecido, obrigada. Usar o técnico. Bom, gente, então a SEC transitou sempre no mundo escolar. Pode ir adiante. E essas frentes, né, elas não surgiram do nada. Na realidade, a gente estava se permeando, entrar no mundo do trabalho, sendo chamado para empresas, fazendo algumas atividades. A gente teve um curso que chamava AID para idosos, que era saúde emocional, né, saber lidar com as mudanças e perdas da terceira idade. Então, a gente começou, eu assumi em 2018 a liderança da SEC, bom, né, me apresentei, né? Eu estou na SEC desde 2006 como voluntária, hoje eu sou, desde 2018, a CEO voluntária. Eu não vim do mundo da educação, vim de um outro mundo corporativo, fiz um MBA em responsabilidade social e uma especialização em impacto social. Então, eu lidero a equipe da SEC e a gente identificou, quando eu assumi, que existia uma expertise e uma quantidade de ativos que precisavam estar disponíveis para esse mundo cada vez mais adoecido. Então, a ideia, né, de poder resgatar, ou seja, e subir um patamar, vamos nos conectar à causa, fazer um advocacy para que essa ambiência, esse ecossistema possa realmente, e hoje mais do que nunca a gente vê que eu apontei para o lado certo, porque a saúde mental está aí, né? E ela está permeando, ou seja, a gente está olhando hoje a nossa pandemia, o mundo escolar, o mundo do trabalho e a sociedade estão debaixo do mesmo teto. Se vocês, meu último artigo do LinkedIn na segunda-feira, meu Monday Motivation, ele fala disso, né? De uma reflexão minha, de como a gente simplesmente hoje todos esses mundos e o que a pandemia vai nos ensinar no mundo do trabalho. Então, esse universo só da criança, do adolescente, do universitário, a gente está na FGV fazendo saúde emocional para universitários e aí a gente vem vendo que o problema muitas vezes está com o professor, que lida mal e acaba fazendo com que o aluno não esteja na sua plenitude. Então, essa lógica que a gente veio 15 anos testando em vários ambientes, né, isso acabou que a gente, então, identificou que essas três frentes já existiam no nosso DNA. Então, o movimento vem para consolidar isso. Pode passar adiante, Rô. E aí, no mundo do trabalho, ou seja, a gente tem 3 verbos na escolar, potencializar, prevenir e reintegrar. A gente vai estar nesses ambientes que a gente já está, escolas, organizações, centros, a gente tem programas para famílias, né? Pode ir adiante, Rô. E aí, com uma trilha de programas que a gente, né, são todos validados, a gente faz parte da rede Partnership for Children, eu sou membro do board de trustees, né, do conselho de diretoria dessa charity na Inglaterra, e a gente, né, tem esses programas e vai trazer ainda mais programas, agora uns baseados na psicologia positiva, outros no coping, a estratégia de coping que deu nome ao nosso movimento. O cope, o saber lidar, né, com as dificuldades, foi a forma que a gente, né, é o nosso DNA. Então, a gente nada mais está fazendo do que trazendo todo um conceito também da questão do whole school approach da escola como um todo, onde não adianta fazer com que as crianças, né, se o líder da escola, o gestor, não esteja ali também compactuando com esta promoção de saúde. Então, né, e o porteiro, a senhora da cantina. Então,
essas trilhas de aprendizagem que vão integrando e fazendo com que essa ambiência, esse ecossistema esteja cada vez mais envolvido, né, e próximo dessa temática, dando atenção a isso, porque quando a gente nasceu em 2004, nós tínhamos que dizer, o seu IDEB vai aumentar tudo pelo acadêmico, se você lidar, né, com a questão emocional. Não, a gente prefere outras coisas. Vamos, né, a gente tem um financiamento do HSBC. Não, olha, vamos fazer uma quadra de esporte, que o esporte é melhor. Então, hoje, assim, é sabido que essa cidadania plena, ativa, nossa visão, uma sociedade solidária e feliz não se constrói se a gente não tiver saúde mental e bem-estar. Pode ir adiante, Rô. Então, no mundo do trabalho, a gente também tem, isso é um compacto da nossa apresentação, a gente escolheu 3 verbos, ou seja, conhecer, né? Hoje a gente está a fórceps, nem precisa mais dizer, o conhecer a educação emocional, ou seja, a inteligência emocional, ou como, né, esse bem-estar está sendo buscado, né? Buscar que essas pessoas possam estar se relacionando bem consigo mesmo e com os outros e produzir o potencial pleno. Ou seja, se a pessoa não está bem no mundo do trabalho, você vê hoje os índices, a capa da Exame no mês passado, o burnout, ou seja, o Santander dizendo que, ou seja, com problemas com o Ministério do Trabalho, porque faz, né? Pode passar, há problemas justamente como é que chama? Abuso em termos né, mental, né? O nome não é abuso, mas esqueci o nome, mas né, aliciamento moral, exatamente, é essa coisa. Então, essas trilhas, a ideia, eles já foram testadas em ambiente de trabalho, mas a ideia é evoluir com isso. Pode ir adiante, Rô, nesse mundo também. E na questão da sociedade, ou seja, a gente tem hoje o problema da saúde mental, ele é intersetorial. Eu tenho saúde, educação e assistência social, né, e cidadania. E se pegar os ministérios, ou seja, você não tem hoje um problema que seja resolvido por uma área. Então, essa questão sistêmica, né, a gente é muito sistêmico no nosso olhar, né, e aí essa questão das organizações parceiras de outras organizações que lidam com jovens, com adolescentes, ou que lidam com pessoas da terceira idade. Então, isso é algo que pode ir adiante, Rô. A gente vai estar também com uma série de soluções para que isso possa estar impactando vidas, né? Pode ir adiante. Então, quando a gente se viu, então, nesse mundo, e agora essa apresentação é antes de Covid, né? A gente já estava com proposta de inovações. A gente queria entrar também no mundo digital, porque o informar, formar e transformar, a gente trabalha com a pirâmide do aprendizado humano e a gente quer, ou seja, informar, né? A pessoa vai ler um e-book, ela vai ver um áudio, um podcast, vai participar de um webinar. Hoje a gente tem essa multiplicidade de mídias para poder estar informando, formando, mas a gente entende que o transformar é algo que está no nosso DNA e ele é, em geral, presencial e tudo isso. Então, esses desafios de disseminar informações e melhores práticas. Ontem a gente estava discutindo, né, a nossa agenda nas mídias sociais, no mundo do trabalho, e aí você vê como a gente vai ter que adquirir melhores práticas para que as empresas cuidem da saúde mental dos seus funcionários, que isso, né, possa estar na preservação de um código de ética, né? Você vai ter um código, né, de poder garantir, porque foi isso que o Ministério do Trabalho, né, atuou o Santander, né? Então, assim, essas melhores práticas têm que estar difundidas no mundo corporativo também. E são essas lideranças que têm que estar impactadas, né? Acho que hoje a gente está a fórceps olhando para a questão da saúde mental, mas o meu medo é que terminou a pandemia, sabe, cada um correndo para, né, sobreviver e aí massacrando o outro da mesma forma e dane-se saúde mental, né? Então, em todos os ambientes. Então, a gente tem uma série de iniciativas que a gente começou a criar uma plataforma Moodle, ter o primeiro programa, como é o Amigos do Zip, que foi o primeiro que veio para o Brasil, ele vai ser o primeiro certificado com evidências a estar online.
né? Mas a gente não vai substituir tudo online, seja ter híbridos também. E aí a ideia de estar fazendo uma série de transições, né? Conversei outro dia com o Jeff e aí a Celina, que cuida do nosso EAD, já está falando com o Juliano. Então, acho que a ideia é de fazer com que a rede... Nossa, meu timer aqui está dizendo que eu estou acabando, meu horário. Pode passar, Rô. Então, a ideia é essa, assim, da gente poder transitar, né, por várias formas de chegar a esses públicos-alvos, né? Então, assim, a SEC, ela tem 15, agora 16 anos de atuação, vocês viram os nossos números, ou seja, a gente foi fundada por voluntários do CVV. A gente tem, hoje, é certificada como entidade promotora de direitos humanos em São Paulo, então a gente tem isenção em doações e TCMD. A gente está conectada a essa rede global de Partnership for Children, são 33 países. Ontem eu fiz um meeting global, tinha gente, né, da China, da Jordânia, da Lituânia, do Canadá, e a gente tem, assim, os programas foram citados pela OMS. Então, as credenciais, pode ir, Rô, são várias, e a gente está, né, a gente faz uso de uma série de chancelas, também somos tecnologia social, educacional, desculpa, credenciada pelo MEC, a nossa formação. A rede hoje são quase mais de 2 milhões de crianças, mas na hora que a gente pensa que o Brasil tem 40 milhões de crianças, adolescentes na idade, né, escolar, você fala, gente, isso não é nada, né? A gente atingiu 2 milhões no mundo, a gente, né, o mundo está no nosso quintal. O Brasil, assim, a gente tem países da parceria que são o Espírito Santo, entendeu? Desse tamanhozinho, né? Todas as crianças fizeram amigos do Zip, todas têm, né? Então, isso é um potencial que a gente tem, e a gente é incubador de novas tecnologias, né? A gente desenvolveu aqui o Amigos do Maçã, que é um dos nossos programas que hoje estão em vários países. Depois fizemos isso com o Canadá, com a Universidade de Quebec. A gente fez o Amigos do Zip em casa, tentamos aqui, hoje ele é o Zip Home fora do Brasil, né? Então, assim, a gente tem hoje o nosso Amigos do Zip Online. Eu ontem disponibilizei, mostrei para as pessoas, elas ficaram encantadas. Ou seja, então, a gente gosta de criar, co-criar, então estamos abertos aí para soluções. Pode passar, Rô, que a gente já está um pouquinho no nosso limite. Então, a ideia é essa, por uma rede de apoio de promoção e prevenção para a saúde mental e bem-estar. E eu acho que aqui juntos, eu agradeço imensamente a Dulce, o convite por ter trazido, né, nos trazido para cá, o Franklin. Eu vejo que a gente aqui é muito alinhado nessas posturas, né, de respeito ao outro, a valores, a forma de atuar no mercado, de poder estar, né, e eu acho que esse processo de quanto mais nos conhecermos, depois eu tenho uma atividade, o dia que a gente for estar presencialmente, tem uma ideia de uma atividade que eu fiz muito bacana lá em UPenn, no de impacto social. Me lembra, Dulce, para Dani Cobra, tá? Então, assim, eu acho que essa coisa da conexão, né, entre nós, ela pode ganhar uma potência, né? E eu vejo, assim, que os públicos que a gente trabalha, que são públicos, a gente nas redes municipais, Maria nossa, né, né, participou do Passaporte Habilidades para a Vida lá em Alvorada, né? Então, assim, eu sou super grata, e eu, como eu agora sotaque gaúcho, porque eu sou filha de gaúcho, neta de gaúcho, só não sou gaúcha, eu sinto, assim, que a gente tem muito que transformar, e eu acho que a transformação vai ter que vir dessa base. Eu tenho visto jovens, adolescentes com um nível de potencial tal que, se a gente chega neles, a gente faz desabrochar. E por mais que a gente vá no mundo do trabalho corporativo, transformar a cabeça dessas lideranças para que, efetivamente, a gente possa chegar lá, tá? Muito obrigada. E estamos abertos, eu e Rosane, para qualquer pergunta que vocês tenham. Ju, eu estou aqui sem ar. Nossa, em 5 anos... Nossa, Juliana, é outra instituição. Estou sem ar, estou muito feliz. Parabéns, Ju, pela sua liderança e pela equipe que você tem, né? A SEC, a gente tem aqui presente a Cida, né? Que é uma pessoa que participou dessa primeira parceria junto com a Fran, mas a Fran
está cuidando do bebê dela. É mesmo, é a Fran. Implementou aqui em Porto Alegre o programa Passaporte, nessa primeira parceria, né, Cida? Então, assim, eu estou muito feliz, parabéns, sucesso, e muito feliz de vocês poderem estar aqui com a gente na rede e participando, né? E pensar que quando a gente falava isso lá em 2015, 2016, Ju, vocês podem trabalhar fora. Não, nosso foco. Eu estou assim, sem ar de ver, Juliana, muito. Eu estou fazendo assim com a organização do. Quebrei muros. Quebrei muros. Nossa, quebrou paradigmas de anos. Eu estou assim. Camila me escreveu aqui, eu estou sem ar, emocionada. Uma coisa que é bem interessante, que eu acho que é importante trazer, eu não sei, compartilhar com o grupo, tem alguém com o microfone aberto. Sim, sim. É uma coisa muito interessante que quando eu fui assumir a SEC, que tinha um histórico de ser uma organização centralizada, vertical, com liderança que não deixava permear, né? Cada um existia um papel que era formacionando, eu fui buscar qual era o caminho de uma organização horizontal que eu poderia, como seria, né, esse caminho de uma gestão horizontal. E aí eu me deparei e conheci o livro do Frederic Laloux, que eu não sei se alguém conhece, Reinventando as Organizações. E aí a gente se transformou. Hoje nós somos uma organização TIL, ou seja, que a gente está se construindo junto com a cuidadoria, né, que é a nossa consultoria, as meninas estão fazendo os cursos para essas lideranças evolutivas, e a gente vai trabalhar, e a gente é o que eu brinco, que é um time de, não sei se vocês brincaram na infância, né? Eu comigo, tu contigo, eu com aquele, eu com aquela, e aí a gente é isso. E aí com vocês, a gente, né, vai brincar com isso também, de forma séria. Muito obrigada, Ju e Rô, muito obrigada mesmo. Eu estou assim impactada de ver em 5 anos, gratidão de participar um pedacinho aí dessa história de vocês, Ju e Rô, né? Quando a gente já fez trabalhos de políticas públicas, a Educa trabalha com... Nos conhecemos fazendo avaliação do programa Amigos do Zip, lá no programa Escolas da Manhã, depois fomos para Brusque, lá do ladinho de Blumenau, para avaliar uma outra política, enfim. Estou muito feliz. Juliana, gratidão de poder fazer parte e acompanhar a evolução e a revolução que você, na sua liderança, está conseguindo, né, Rô? Sim, muito. Lu, seja bem-vinda. Agora a gente vai conhecer o trabalho da Lu lá em Brasília, né, e nas cidades lá do entorno. Seja bem-vinda. A gente está muito feliz de ter você. É uma pessoa que tem muito que contribuir também. Juliana e Luciana também já trocaram um pouco ano passado de figurinhas, e a rede é isso, são as nossas conexões. Seja bem-vinda, Lu. A bola agora... Obrigada. Estou tendo aqui apanhando um pouquinho, mas eu vou já apresentar aqui. É no chat, é isso. Já estão vendo? Pronto. Ok. Estão me escutando bem? Estão me escutando bem? Sim, então, Lu, tá perfeito. Então, gente, boa noite. Foi muita responsabilidade, hein? Você não foi generosa comigo em me colocar depois da SEC, não. Depois me senti prestigiada, mas, assim, que responsabilidade. SEC é uma instituição que eu já venho conversando desde o ano passado. Eu achei incrível. Eu fui buscar o trabalho de vocês e parabéns, eu acho lindo. Até mesmo porque é uma paixão minha, além da aprendizagem, porque eu entendo que antes do processo da aprendizagem vem um emocional. Porque uma das coisas que eu venho estudando muito, porque eu gosto muito do processo de aprendizagem, não adianta você querer aprender se seu estado emocional não lhe permite, né? Então, assim, ele vem antes de tudo. Diferente do que a gente aprendeu, a gente aprendeu que a razão, que esse ser racional, era acima do emocional. E isso foi a minha educação, provavelmente a grande maioria de vocês, porque tudo que a gente vê na escola está relacionado a conhecimentos racionais, né? Tal data, tal movimento, tal coisa, situação. E aí a emoção, ela vem dizer para você assim, não. Se você está com uma dor de barriga, eu vou ser muito prática sobre isso, você está com uma dor de barriga emocional, como é que você vai aprender algo? Então, eu entendo hoje,
de acordo com tudo que eu venho estudando sobre essa questão do âmbito emocional, que a aprendizagem, ela depende da emoção. Então, que lindo estar depois de vocês, viu? Me sinto muito orgulhosa. Meu nome é Luciana, como a Ana falou, sou de Brasília, sou a cofundadora da Sua Aprendizagem, e a Sua Aprendizagem, ela vem com a intenção de promover experiências de aprendizagem. Por quê? Porque sou aprendizagem? Porque a gente acredita na alma do aprendiz. E aí a pergunta que eu quero fazer para todos vocês, porque são pessoas de diversas formações e diversas mentes brilhantes que tem aqui no grupo, você possui uma alma de aprendiz? Você acredita que ainda na sua idade você possui, seja ela qual for, essa alma de aprendiz? Então, assim, uma das coisas que me apaixona e que me apaixonou para desenvolver esse trabalho com a Sua Aprendizagem é: eu sou um aprendiz, eu vou morrer um aprendiz, eu vou ser um eterno aprendiz, porque o processo de aprendizagem, ele é contínuo. E a gente sempre está rodando no círculo da aprendizagem. Então, eu tenho uma avó de 95 anos, que é uma aprendiz. E eu acho ela linda, fantástica por conta disso, porque ela vive aprendendo e discutindo sobre política, e aí ela me inspira. É uma mulher que me inspira muito, porque ela diz que com 95 anos ela é uma aprendiz. E ela tá sempre, ela adora ler, dentro das possibilidades agora de visão dela, mas ela adora saber de coisas e discutir política. Então, assim, ela é uma mestre para mim. E tem uma frase que eu acho muito legal e que eu acho que eu me apropriei: o conhecimento é o alimento da alma. E o que acontece? Uma coisa que a Ju falou, ou a Rosane falou, não sei, acho que foi a Rosane, sobre a questão da evasão escolar, né? O problema da evasão, além de, tem um cunho, muito cunho emocional, mas também tem um cunho da falta dessa paixão do aprender. A falta do despertar no nosso jovem sobre a questão do aprender. Então, o nosso jovem, ele tem uma dificuldade porque não lhe é despertado por que você vai aprender, por que você está ali na escola. Então, por que você tem que estar ali? Por que você quer? Então, assim, te imputam dentro de uma sala de aula, te colocam lá dentro do sistema, só que se você não seduzir o aluno, se você não buscar isso, essa paixão de ser aprendiz, a probabilidade dele se desinteressar ao longo do processo e com vários e N problemas que a gente sabe que a educação e dentro dos lares tem, é muito grande. Então, assim, essa alma de aprendizado, ela é uma alma que me permeia e que traz todo o trabalho que a Sua Aprendizagem desenvolve. Opa! E aí, deixa eu tentar aqui, porque tá ruim para mim. A experiência de aprendizagem e reaprendizagem. Como é que a gente trabalha? Tudo que a gente passa, tudo que a gente constrói, está dentro de descobrir, assim, qual é o processo? Ele está no desconhecimento? O nosso aluno está no desconhecimento total daquilo? Ele está no despertar? Ele já está na aprendizagem como principiante ou ele já está no processo de expertise? Em alguns momentos, por exemplo, expertise. Eu sei dirigir, eu trabalho com a expertise da direção. Então, eu dirijo sem ficar pensando e lembrando que eu estou dirigindo. Porém, o meu inglês, eu sou uma aprendiz no meu inglês. Então, eu não falo fluentemente ao ponto de falar com aquilo com fluidez. Então, eu estou em processo de aprendizagem. Então, em cada local, tudo que a gente vai desenvolver na sua aprendizagem, a gente pensa assim: qual é o lugar? Aonde aquele aluno está? Como é que ele vai conseguir? Aonde ele vai conseguir avançar? Ele está no processo de despertar? Ele está no processo da aprendizagem? Ele já está no caminhar da expertise? Aonde ele está no processo da aprendizagem? Isso é algo que é a base de tudo que a gente fundamenta. Opa. Só um segundo, eu passei demais. E quando a gente fala que tem aprender e reaprendizagem, isso porque a reaprendizagem vem à tona?
Porque, nesse momento, uma frase que eu gosto também muito é: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não aprende, desaprender e reaprender. Ver esse processo da CEP também, usando ele como exemplo, logo em seguida, porque a gente está nesse movimento, sempre. Se você não pegar, se a gente não pegar e reaprender, esse movimento que a gente está vivenciando agora, do coronavírus, a gente está tendo que reaprender uma série de coisas que a gente já fazia muito bem. E reaprender a forma. Então, hoje a gente trabalha com o quê? Com a aprendizagem e a reaprendizagem. Então, a gente trabalha com esse movimento também de reaprender dentro do processo de educação. E como é que a gente faz isso? A empresa ou a instituição tem um tipo de perfil e uma necessidade. Aí a gente pega essa necessidade, esse tipo de perfil e trabalha com a experiência de aprendizagem para aquela necessidade, para aquele perfil da empresa e instituição. Mas nosso foco e nosso olhar sempre é o aluno. É onde ele está dentro daquele processo. Então, a gente quer fazer que a experiência dele seja incrível. Uma das coisas que eu mais... da minha necessidade desse movimento de abrir uma nova forma, uma nova empresa, uma nova instituição, é o quê? Era trabalhar com isso. Olhar para o aluno. Ter sempre um olhar muito voltado para o aluno. E aí, essa é a ação. A gente trabalha com pesquisa, inovação, design de ideias, criatividade. Acho que está tampando aqui a curadoria de conteúdos, design de aprendizagem com inspiração, mais alma e conexão. Um dos projetos que a gente já desenvolveu foi Férias com Vida, com a Secretaria de Justiça de Brasília, com um trabalho lindo com jovens de medida socioeducativa, na qual a gente trabalhava com esses jovens no despertar da arte. E aí, vem as surpresas mais incríveis, que foi que esse jovem, ele tinha vários jovens tinham um fundamento da arte pautado em até conhecimento de uma novela, por exemplo. De coisas que ele via fragmentos de pintura em novela, e ele trazia aquilo ali para a arte. Então, assim, tivemos a experiência de participar em 6 unidades de internação com esses jovens, e foi algo que eu falo que eu levo para a vida. Então, assim, como a gente pode usar uma arte para trabalhar conceitos de vida dele? Então, aí ele ia falando. E algumas expressões físicas, porque dentro de vocês verem ele pintando aí, eles se posicionavam no papel de qualquer forma que eles queriam. E aí, a partir o colega contornava, então tinha um trabalho de interação, de contorno deles. E a gente sabe que nessas unidades tem muito trabalho de rixa, né? Entre os jovens, então a gente trabalhava a interação, e depois do que eles pintavam, dentro do que eles queriam, nada induzido, totalmente livre, a gente trabalhava a questão de um olhar sem julgamento. Então, foi um trabalho que eu tenho muita paixão sobre ele, é algo que trabalhar, eu sou muito encantada com meninos de medida socioeducativa, com jovens. Acho que a gente tem muito ainda a ter um carinho por eles, diferenciado, sabe? Ainda falta muito para a gente fazer por esses meninos. Esse daqui foi um projeto de empreendedorismo feminino, também com o Instituto Rede Mulher Empreendedora, sua aprendizagem é a unidade de internação, mas agora com as meninas. O IRM, ele é um instituto que trabalha só com meninas. Então, a gente pegou a metodologia, a gente trabalha com a metodologia deles, desenvolveu, aplicou, remodelou para a unidade de internação com as meninas. Por que remodelou? Porque não é a mesma coisa. Eu não consegui fazer o mesmo processo que eu trabalho com mulheres, né, acima de 18 anos, acima de 16, no mínimo 18 anos, 16 anos, com as meninas dentro da unidade. Então, a gente teve que remodelar o programa para trabalhar com as meninas da unidade. Foi incrível também. Essas meninas são joias raras, assim. Olha, foi algo assim que eu tenho muito amor também. Dentro desse trabalho, a gente também trabalha com empreendedorismo feminino, né? Com o desenvolvimento dessas mulheres, com a potencialidade dessas mulheres, com o Instituto IRME, também em parceria.
as parcerias, elas mostram muito, sabe? Elas nos fortalecem enquanto empresa, enquanto instituição. É muito fantástico, assim. O Ela Pode é um programa encantador e a gente vê o retorno disso dessas mulheres. Eu permaneço nos grupos com elas, interagindo, trocando. É algo fantástico. Também fazemos a parte de assessoria educacional, que é uma parte que eu fui gestora educacional durante 8 anos. Tenho uma experiência muito forte com o programa de aprendizagem, então a gente apoia essas instituições com a parte documental. As instituições têm muita dificuldade, às vezes, muita burocracia, o Estado te fornece muita burocracia, vários protocolos a serem seguidos, e pequenas instituições, principalmente, elas têm muita dificuldade de atender todos esses protocolos que são solicitados, tá? Produção de conteúdo, vou passar bem rapidinho, que eu acho que eu já dei o meu tempo, né, Dulce? Não? Eu esqueci de marcar. Desculpa. Produção de conteúdo, então a gente trabalha com um formato, e essa produção de conteúdo ela é muito específica porque ela fica com a instituição, ela solicita para a gente deixa um arquivo aberto, esse conteúdo ele é totalmente novo, então ele é assinado pelo conteudista, só que ele fica para a instituição. Nesse caso, a gente não apresenta, porque não tem como, porque a maioria das instituições preferem ter se respaldar no silêncio de não terceirizar, porque são delas. Então, a gente trabalha muito com essa questão de produção de conteúdos para essas instituições. Temos uma plataforma online, trabalhamos com a inovação, entendemos que inovação não está só no formato online. Então, para a gente também inovar, quando a gente trabalhou com os meninos medida socioeducativa, inovando, isso também está relacionado à inovação. A gente está desvirtuando muito esse conceito de inovação com tecnologia, mas acreditamos, eu sou designer instrucional por formação, mas acreditamos que também a tecnologia ela vem muito agregar. Então, ela vem complementar. A gente tenta muito, eu tenho mais de 10 anos que eu sou designer, e a gente já canta muito essa questão da união e parceria entre o presencial e as plataformas de ensino, e isso parece que explodiu agora, né, de uma forma muito intensa, e a gente não vai retroagir. Não tem retrocesso. Vocês vão ver que nesse caminho que a gente está indo, a gente não vai voltar. Pode ter certeza. Porque a partir do momento que o caminho do online ele é agregado e ele é bem construído, porque o que agora está fazendo, agora as escolas estão fazendo, é atendendo ao que tem a necessidade. Vai ter que ter um outro modelo de reconstrução. E aí, exatamente, repensando o processo de aprendizagem para esses jovens, que seja de qualquer faixa etária, de qualquer idade. Vai ter que se refazer uma mentalidade, realmente uma experiência de aprendizagem para eles. Porque agora não. Agora, o que eu vejo, o que eu vivo dentro da minha casa, eu tenho 2 filhos, de 10 e 5 anos, e tenho amigas que têm filhos, amigos e tudo mais. É um processo de enxurrada de conteúdo online para as crianças, criando uma aversão às plataformas com as crianças. Os professores, coitados, em um momento muito complicado, como o Luz falou, de sensação de pânico, tipo, o que eu não fazia, eu vou ter que fazer agora. Eu acredito muito, sou muito positiva, e eu acho que a SOM acredita muito, que vai ser um processo de recriação. E a gente acredita que as plataformas têm que atender à necessidade também. Então, nós utilizamos também o Moodle, só que não é uma plataforma para todas as realidades e necessidades. Ela se customiza para algumas, não para todas. Então, o ideal de ter esse olhar com uma amplitude é perceber que as necessidades são de acordo com cada idade, cada objetivo de aprendizagem, né? Então, assim, não é uma plataforma para todos, mas é uma plataforma muito boa também. Nossa filosofia eu deixei para o final, porque eu acredito que tem muito a ver com a rede. Inspiração, mais alma e conexão. Então, a gente acredita, sim, pensar junto, resolver problemas, compartilhar experiências, organizar ideias, desenhar soluções por meio da educação, da tecnologia e da capacitação sistêmica. Então, essa é a nossa filosofia. E, assim,
muito obrigada por estarmos juntos nessa rede. Acho que a gente tem muito a agregar, sabe? Acho que a gente, quanto parceiros, podemos fomentar para o outro e fazer que a rede se fortaleça. Porque nesse momento, o que a gente está precisando, todo mundo, é de fortalecimento. Tanto pessoal, né, solidário uns com os outros, quanto coletivamente, quanto instituições, enquanto empresas. Porque é um processo realmente de reaprender. É uma reaprendizagem de tudo que a gente faz. É isso. Lu, muito obrigada. Aqui na rede a gente não tem isso, não. Se você conhecesse, né, Ju, a SEC há 5 anos atrás, dentro de uma caixinha, você não ia falar isso hoje. Nós estamos tendo uma premiere do movimento Lidar, hoje em primeira mão, que vai ser lançado ainda, né, Ju? Então, assim, não se sinta assim jamais, Lu. A gente é uma rede que acolhe e que vai crescer e desenvolver juntos cada vez mais. E o cuidado que a gente tem, né, Franklin, de trazer instituições, pessoas, organizações, empresas, universidades, que realmente estejam alinhados com o nosso propósito, né? Por uma educação séria, de responsabilidade, que repense, né? Que recrie essa educação. Eu já estou um tempinho na educação nessa estrada e outras pessoas aqui também. E até então, a gente chegar a esta pandemia, a gente só teve até então, na história da educação do Brasil, um único modelo, uma única modelagem pedagógica, que era o modelo jesuítico, né, Lu? Que você acabou de falar, e vai. E o que eu, nesse momento, Juliana e Rosane, os professores estão em grande sofrimento, muito sofrimento, porque as escolas só foram mandando o tutorial do Google Sala de Aula. Eu tenho amigas que trabalham em escolas públicas, em escolas particulares no Leblon, no Rio de Janeiro, estão sofrendo, enlouquecidas, gravando vídeos. Fábio aí, né, que é das tecnologias, os professores estão enlouquecidos. Então, a gente poder ter uma rede nessa dimensão, Lu, jamais aqui ninguém... E a Juliana, eu destaquei a SEC porque eu conheci a SEC há 5 anos atrás, né, Ju? Uhum. E era uma outra SEC, ver ela mudando, né? Fazendo essa evolução, eu estou assim de cara, Juliana. E Lu, toda a experiência que todos nós trazemos é exatamente isso. Foi linda a sua apresentação, porque você traz exatamente o que nos une, né? A gente não está aqui pela educação só para que a escola seja isso ou aquilo. É a aprendizagem, é o que nos conecta ao mundo, é a aprendizagem. Franklin, você quer falar alguma coisa? A gente está chegando ao término aí do nosso encontro de hoje. Eu estou muito feliz, cada semana a minha cabeça sai desses encontros assim, fervilhando, de tanta coisa que a gente pode ter. A gente hoje tem de novo Ana Maria, está aí lá de São José dos Campos, que é uma parceira de grandes realizações. A Cíntia Game, lá do Equador, Juliana, uma parceira, eu trabalhei com a Cíntia na rede CDI, e eles estão lá com vários desafios também no Equador para a educação socioemocional. Eu falei, Cíntia, não perca hoje, que hoje a SEC vai estar lá. Cíntia, seja bem-vinda, a gente quer muito ter a possibilidade da Fundação Equador, que é uma fundação muito reconhecida na área de educação lá no Equador. Ela tem sedes em Guayaquil e em Quito. Em 2011, eu passei 22 dias no Equador a convite da Cíntia, pude conhecer. Então, o objetivo e o propósito da rede é esse. A Ana Maria está iniciando uma instituição que se chama Gente que Manda Bem, e em maio a gente vai ter a oportunidade de conhecer outras instituições que estão chegando na rede e vão agregar muito para a gente. Então, assim, é muito bom e eu acredito muito na potência dessa rede. Franklin, a bola está com vocês. Muito obrigada pelo parabéns aí, Galdenho. Sim, e estamos juntos, né? Um novo ciclo está iniciando hoje para mim e todos vocês fazem parte. Gratidão. Pessoal, só agradecer a todo mundo, a presença de todos, né? E hoje os parabéns especial aí para as nossas aniversariantes do dia.
né? E na quinta-feira que vem nós vamos ter mais 3 instituições se apresentando e contamos com a presença de todo mundo. Eu desejo uma boa noite para cada um de vocês. Só lembrar, Franklin, que assim, as conexões vão começar. Eu, essa semana, vou mandar para vocês, lembra que eu falei na primeira conexão, no primeiro dia, que a gente vai fazer uma sistematização de toda essa experiência do Conexões em Rede. Então, vou começar também a entrar em contato com as instituições para a gente fazer a sistematização dessas nossas conexões. Então, com o conteúdo das apresentações, eu estou pensando aqui como é que a gente vai, que formato vai ser esse. Porque a riqueza que está essas nossas quintas-feiras em tempos de pandemia, a gente poder trocar experiências. Então, só para dar esse recadinho final. Gente, uma boa noite. Seguimos na luz e muito feliz de estar com vocês todos aqui. Até quinta-feira que vem. Obrigada. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada, boa noite para todos. Noite. Muita luz. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Oi, Brasil, vai tirar foto. Parabéns, não? Dulce. Foto, bem lembrada, Fran. Ai, gente, eu preciso deixar ficar mais bonita. Tirei já a foto, bati foto. Sim, Onde é que abre? então vamos lá, nossa conexão. Fica aparecendo na minha geladeira. Hã? Cenário. Lígia está aí também, que bacana, da Criativa Humana. Rosane. Tá. Pronto, batido foto. Vamos lá, galera. Então. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.